Saúde a todos com Shalom Rema, quer dizer paz e prosperidade seja convosco. Abra as nossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24. Mateus 10, versículo 24, da palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Mateus 10, 24, assim está escrito: não é o discípulo maior do que o seu mestre, e nem o servo mais do que o seu Senhor. Só até aqui, pode se assentar. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo, irmãos, que não há discípulo maior do que o seu mestre, e nem servo mais do que o seu Senhor. Jesus está falando isso, que para eles que se perseguiram ele, se falaram dele, ia acontecer a mesma coisa com eles. Mas eu não quero entrar nessa questão. Eu quero entrar aqui, o que qualifica para ser um discípulo. O que é necessário para ser um discípulo? Nós temos que entender, amados, que existe seguidores e discípulos. O seguidor diariamente está seguindo a Jesus pelo pão que ele está oferecendo, pelo peixe que ele está provendo. O seguidor muitas vezes está seguindo a Jesus para ver as obras que ele está fazendo. Mas o discípulo não. O discípulo, ele está seguindo a Jesus, ele também segue a Jesus, mas ele segue para ser igual ao mestre, para imitar o mestre, para fazer as mesmas obras que o mestre. E Jesus ainda prometeu que os discípulos fariam obras maiores do que ele fez. Então o discípulo, ele segue Jesus para ser um mestre, para ser igual a Jesus, para, amados, se transformar num mestre como Jesus. Mas o seguidor só segue por seguir. Essa é a diferença. Mas o que qualifica para ser um discípulo? A Bíblia diz em Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27. No 26 vai dizer, amados, que aquele que segue a Jesus e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e a si mesmo, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Daí Jesus vai, amados, mostrar para nós quem não pode ser, quem está desqualificado a ser discípulo. Aquele que amar, amados, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e a si próprio, mais do que a ele, não pode ser discípulo dele. Por quê? Porque o amor para com o nosso Deus, nosso Senhor, tem que ser acima de todas as coisas. Aleluia. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, o amor para com Deus tem que ser acima de tudo isso. Então, quem estiver amando alguém nesta vida, e até a si próprio, tem gente que tem amor próprio demais, mais do que a ele, não está qualificado para ser discípulo de Jesus. O amor para com ele tem que ser maior. Aleluia. Tem que ser maior. Aleluia. Eu sei que o amor pelo pai, pela mãe, quem tem filho, pelos filhos, eu sei que é um amor grande, é um amor gigante, né? Mas a Bíblia diz que o amor nosso tem que ser superior a isso. Então, na verdade, ele até nos deu uma maneira de medir, né, se nós estamos amando ele a mais ou não. Se o teu filho é mais importante para você do que Deus, você não está desqualificado para ser discípulo. Se a tua mulher é mais importante para você do que Jesus, você está desqualificado para ser discípulo. Se o teu pai e a tua mãe, noutra tradução, esse mesmo versículo, em vez de amor, está dizendo aborrecer. Porque tem pessoas às vezes que, para não aborrecer, para não desagradar o pai, a mãe,
né? A mulher, os filhos, os irmãos, irmãs, amados, ele prefere desagradar a Deus. Então, amados, para nós sermos discípulos, nós não podemos amar nada mais do que a Ele. Amém. E no versículo 27 do capítulo 14 de Lucas, vai dizer que aquele que não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Agora Jesus vai falar a segunda coisa que desqualifica uma pessoa de ser discípulo: aquele que não toma a sua cruz. Deixa eu dizer para você, amados, a gente muito fala que Jesus levou sobre si os nossos pecados, levou a cruz que era nossa. Ok, ele levou mesmo. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, também tem uma cruz para você carregar. Para seguir a Jesus também tem uma cruz que nós temos que carregar. E esta cruz, irmãos, é a renúncia dos nossos pecados. Essa cruz, amados, é o evangelho que nós temos que pregar, é a missão que nós temos que cumprir. E ele diz: quem não toma a sua cruz e me segue. Tem gente que quer seguir a Jesus, mas não quer carregar cruz nenhuma, não quer compromisso nenhum. Tem alguém que diz: eu quero ser só membro de banco, só membro da igreja, só ficar sentado. Ei, aqui não é lugar para acomodado, irmãos. Aqui não é lugar para desocupado. Aqui é lugar para quem quer servir, quem quer fazer a obra dele, quem quer dar continuidade na obra dele. Então, se nós não tomar a nossa cruz e seguir a ele, nós não estamos qualificados para ser discípulo. Aleluia. Às vezes nos enganamos porque estamos na igreja e somos discípulos de Cristo. Mas você está carregando a sua cruz? Você está seguindo ele com a cruz? Ou você quer seguir ele, mas sem carregar a cruz? Então ele diz: quem não toma a sua cruz e me segue, não é meu discípulo. E quando ele diz me segue, é fazer o que eu faço. Quando ele diz me segue, é agir como eu ajo. Tem coisas da nossa vida, irmãos, que nós temos que analisar e pensar: se fosse Jesus, ele faria isso? Se fosse Jesus, ele falaria isso? Se fosse Jesus, o que ele faria? Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente, antes de fazer, a gente tem que perguntar: mas e se fosse Jesus? Por quê? Porque nós somos seguidores dele, mas não para ser só seguidores, mas para nos transformarmos em discípulos. Aleluias. Nós temos que ser discípulos. E ele não nos chamou, irmãos, para também congregar e para ganhar seguidores. Não. Isso a gente faz nas redes sociais. Ele nos chamou para formar discípulos. Aleluia. Quando ele fala lá em Mateus 28, a partir do versículo 19: ide ensinar as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele manda fazer discípulos. Discípulos, não seguidores. Então nós temos que ser discípulos. Lucas capítulo 14, versículo 33. Eu falei o 26, o 27, agora pulo para o 33. Ele vai falar outra coisa que desqualifica de ser discípulo. Ele diz: digo-vos que quem não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Vou repetir. Ele disse: quem não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo para você se desfazer de tudo que você tem? Lógico que não. Lógico que não. Mas o que eu tenho, amados, não pode ser maior ou mais importante do que Jesus. Agora, se eu deixo de vir no culto para lavar o meu carro está sendo mais importante do que Jesus. Se eu deixo, amados, de servir a Deus, de fazer a obra de Deus por causa do meu trabalho, por causa das minhas coisas, está sendo maior do que Deus na sua vida. E a Bíblia diz que aquele que não renunciar tudo que possui, não pode ser seu discípulo.
É que nem aquela pessoa que diz que se converte, amados. Vou citar exemplo aqui, não vou citar nome, mas vou citar exemplo. Artistas que dizem que se converte, que são crentes. Vou citar um exemplo de uma pessoa, não vou falar o nome, mas vou citar um exemplo, mas é fácil você procurar também. É só você procurar na internet que você vai achar da pessoa. A pessoa cantou, amados, num trio elétrico, no carnaval, diz que é crente, diz que serve a Deus, e a pessoa vai contar a experiência de cantando no carnaval e diz que ela via nos olhinhos de cada um que estava lá, diante do trio dela, ela via Deus nos olhinhos de cada um. O pessoal bebendo, usando droga, irmãos. Sabe o que é isso? É aquele que quer seguir a Jesus, diz que é discípulo de Jesus, mas não consegue renunciar àquilo que possui. Então, amados, se o que você tem for maior do que Deus na sua vida, você não pode ser discípulo. Você pode ter o que for, não interessa, mas Deus tem que ser maior na sua vida. Jesus tem que ser mais importante na sua vida. E quando você às vezes deixa algo de lado que você poderia estar fazendo até às vezes para adquirir mais, para possuir mais, e tira um tempo para estar com Jesus, você está mostrando que aquilo que você possui não é mais importante do que Jesus na sua vida. Então ele diz: quem não renunciar o que possui não pode ser meu discípulo. Amados, nós temos que entender que aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida é o Senhor. Então aqui eu falei para você 3 coisas que desqualificam de ser discípulo, mas eu quero mostrar para você pelo menos 3 que mostra quem são os discípulos verdadeiros. Eu mostrei para você 3 coisas que desqualificam, não pode ser, mas agora eu vou mostrar para você 3 coisas que afirmam que você é discípulo de Jesus. João capítulo 8, versículo 31. Jesus disse para os judeus que creram nele, ele disse: se a minha palavra permanecer em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse: se a minha palavra permanecer em vocês, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. O discípulo verdadeiro, irmãos, é aquele que a palavra permanece nele. A palavra não entra pelo ouvido e sai pelo outro, não, ela permanece nele. Aleluias. A palavra tem que permanecer em nós, a palavra tem que estar em nós. Aleluia. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 3, que nós estamos limpos pela palavra. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Marcos 12, 24 vai dizer: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a palavra tem que estar em nós. Nós temos que viver pela palavra, nós temos que agir pela palavra, porque é a palavra dele, irmãos. Aleluia. Por esta palavra, Mateus 12, 34, você será julgado e por ela você será justificado. Nós temos que seguir a palavra, estar com a palavra. E a palavra tem que permanecer em nós. Tem pessoas às vezes que têm anos de igreja, mas continua vivendo a vida velha. Por quê? Porque a palavra não está nele. Porque naquele que a palavra está, ela vai produzir fruto, ela vai produzir efeito, ela vai gerar um milagre na sua vida. Então a palavra tem que estar em mim. Aleluia. Jesus disse: nisto, se a palavra permanecer em vocês, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Aleluia. Então, como saber quem é um discípulo? Aquele que você vê que a palavra está nele. Aquele que você vê que a palavra está nele. Esta palavra é a nossa bússola. Ela é a nossa bússola. Ela que vai nos mostrar o caminho para o céu. Vai nos mostrar o caminho para o céu. Essa palavra, irmãos, ela é um maná que alimenta a nossa alma.
Ela é a água que mata a nossa sede. Aleluias. Aleluia. E ela é leite, às vezes, para o novo convertido. Esta palavra. Aleluias. Então, como conhecer um discípulo? Se você está vendo a palavra nele, ele é um discípulo. Mas se a palavra não está nele, não permanece nele, ele não é um discípulo. Aleluia. Segunda coisa que vai mostrar quem é um discípulo de Jesus está em João capítulo 13, versículo 35. Jesus diz: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vou repetir. Jesus disse: nisto será conhecido que vós sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que nos amar uns aos outros. Se você não consegue me amar, você não é discípulo. Não consegue me amar, não é discípulo. Se eu não conseguir te amar, você não é discípulo. Nós temos que nos amar uns aos outros. Jesus, certa feita falou, perguntou qual era o primeiro mandamento. E alguém respondeu que o primeiro mandamento está lá em Mateus 22, 37 e 39, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus disse: o segundo é semelhante a esse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que esse amar o teu próximo como a ti mesmo, havia uma falha nesse amor, nesse mandamento. Vou repetir. Esse segundo mandamento, amados, havia uma falha nele. Por quê? Porque se eu não me amo, eu não preciso amar o Ricardo. Só se eu me amar, eu tenho que amar o Ricardo. Mas se eu não me amo, eu não preciso amar ele. Então Jesus aperfeiçoa. E em João 15, 12 ele diz: eu vos dou um novo mandamento, que assim como eu vos amei, amais uns aos outros. Agora não é mais amar o teu próximo como a ti mesmo, é amar uns aos outros como eu te amei. Aleluia. Da mesma forma que eu te amei, ou seja, com um amor sacrificial, um amor que sacrifica. Aleluias. Aleluia. Nós temos que nos amar uns aos outros. Aleluia. Porque se nós não amarmos uns aos outros, nós não seremos discípulos de Jesus. Eu mostrei 3 coisas que desqualificam uma pessoa de ser discípulo. Já mostrei 2 que mostram quem é discípulo. A terceira, João capítulo 15, versículo 8. Jesus disse: nisto será glorificado o meu Pai, que vós deis muitos frutos, e então verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluias. Para ser discípulo tem que dar fruto. E o fruto, amado, não é fruto ruim não, viu? Tem gente que dá fruto, mas só coisa ruim. Só coisa ruim. Ele dá fruto: fofoca, mentira, inveja, contenda, discórdia. Dá um fruto terrível. Mas o fruto tem que glorificar a Deus. Ou seja, aquilo que eu estou gerando, aquilo que eu estou produzindo, as pessoas glorificam a Deus pelaquilo que eu estou dando, pelaquilo que eu estou gerando. Isto é o fruto que Jesus está falando. Não é o fruto que você dá que as pessoas vão falar mal da igreja, né? Não é um mau exemplo, né? Não é comprar e não pagar. Isso aí é fruto ruim. Isso dá mau exemplo. Mas o fruto tem que glorificar a Deus. E se eu dou fruto e glorifico a Deus, e não é pouco, a Bíblia diz que tem que dar muito fruto. Em João 15, 16, ele vai dizer: não foi vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Não foi você que escolheu ele te escolheu. Aleluia. Porque vamos ser bem sinceros, muitos de nós, antes de conhecer ele, nem queria saber dele. Verdade. Hoje eu tenho certeza, você que conhece ele, não quer trocar ele por nada.
Mas nós resistimos o que deu. Mas Ele já tinha nos escolhido. Aleluia. Mas Ele também nos nomeou para que nós vades e deis fruto e o nosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedido no nome dEle, Ele conceda. Então nós temos que dar fruto, irmão. E nisto será mostrado que verdadeiramente somos seus discípulos. Tem gente que está na igreja, irmãos, há um tempão, mas só dá fruto ruim. Só dá fruto ruim. Não gera nada de bom. Em vez de glorificar a Deus, o que Ele produz escandaliza o Evangelho, afasta as pessoas da igreja. Mas se você dá fruto, aleluias, glória a Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, e toda a vara que está em mim que dá fruto, Ele poda, Ele não corta, Ele poda. A poda é um cuidado do agricultor com a árvore para que ela produza mais fruto ainda. Aleluia. Há um cuidado de Deus especial na vida daquele que produz fruto, mas aquele que não dá fruto, Ele diz que daí é cortado e lançado fora. E a Bíblia diz que como vara seca se secará e será lançada no fogo. E o fogo aqui é o inferno. Então nós precisamos dar fruto. Se você quer ser discípulo de Jesus, a palavra tem que estar em você. Aleluia. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluias. Eu guardei ela aqui no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem que estar em você. Aleluias. Você tem que amar uns aos outros. Você precisa dar fruto para ser discípulo de Jesus. Aleluia. E um discípulo um dia, a formatura será lá no céu. E você não vai receber diploma não, você vai receber uma coroa como troféu. Aleluia. Vai ser lá no céu que nós chegaremos lá e seremos honrados por Ele em nome de Jesus. Se coloque de pé se você pode, e vamos orar a Deus neste momento, vamos clamar a Deus neste momento, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos ser, aleluia, discípulo de Jesus. Aleluia, discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Glória a Deus. Muitos andaram com Ele. Muitos andaram com Ele. Muitos andaram com Ele. Mas nem todos eram discípulos. Quando Jesus andava na terra, diariamente 5.000 pessoas o seguiam. 5.000 pessoas. Das 5.000, só 500 viram Ele ressuscitado. Das 500 que viram Ele ressuscitado, só 120 estavam no Pentecoste, esperando a promessa do céu, o derramamento do Espírito Santo. Dos 120 que estavam no Pentecoste, 70 eram discípulos de Jesus. Dos 70 discípulos de Jesus, tinha, amados, 12 que eram apóstolos, um grau mais elevado. Mas dos 12 apóstolos, só 11 era verdadeiro, porque tinha um Judas no meio, um traidor. Dos 11 verdadeiros, só 3 eram íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. João era aquele que colocava a cabeça no peito do mestre e reclinava-se a cabeça no peito do mestre. Nessa noite, amados, Ele está procurando pessoas que verdadeiramente queiram intimidade com Ele, que queira realmente algo especial da parte dEle. Ele quer usar você para fazer a diferença. Ele quer usar você para ser um instrumento nesta terra, para fazer as obras que Ele fez e maiores ainda, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu levo a Tua igreja diante da Tua presença, eu levo o Teu povo diante da Tua face, e eu ministro, Senhor, sobre a vida deles, a Tua bênção, a Tua graça. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer, Senhor, a obra em nossas vidas.
que aquilo que nos desqualificava para ser discípulo, que o Senhor venha tirar, Senhor, da nossa vida, do nosso coração, e venha, Senhor, colocar em nós aquilo que nos qualifica para ser discípulo. Eu quero ser discípulo, eu quero ser igual ao Senhor, eu quero ser mestre como o Senhor, eu quero ser santo como o Senhor, eu quero, Senhor, aleluia, ser perfeito como o Senhor, porque esta é a tua palavra. Sede santo como eu sou santo, sede perfeito como eu sou perfeito, em nome de Jesus, para a tua glória e louvor.